Olha só, nos últimos tempos, três notícias de tecnologia simplesmente sacudiram o mercado. À primeira vista, elas parecem não ter nada a ver uma com a outra. Uma aquisição bilionária, a mudança de rota de uma gigante da IA e uma pausa bem estranha num produto super popular. Mas hoje, a gente vai conectar os pontos e mostrar como, na verdade, essas três histórias contam uma única e transformadora narrativa sobre o que vem por aí no mundo da inteligência artificial. E tudo começa com um número que é assim, de cair o queixo. 60 bilhões de dólares. Foi exatamente isso que a SpaceX, uma empresa que é obcecada por autonomia, pagou por uma ferramenta de IA que escreve código. É uma aposta gigantesca que pegou todo mundo de surpresa. Logo em seguida, a OpenAI, que dispensa apresentações, fez uma mudança drástica. Eles estavam com tudo com o gerador de vídeos Sora, mas, de repente, puxaram o freio de mão e encerraram o projeto. O foco agora era uma direção completamente diferente. Mas por quê, né? E para fechar esse quebra-cabeça, a ferramenta de programação com IA mais usada no mundo, o GitHub Copilot, simplesmente parou de aceitar novos clientes. Um movimento totalmente inesperado para um produto que parecia, sinceramente, imparável. Então, o que está acontecendo aqui? Uma compra bilionária, uma guinada estratégica radical e uma pausa de mercado que chocou todo mundo. Parece aleatório, mas eu garanto. Existe um único conceito por trás que explica tudo isso. A resposta é uma mudança fundamental no que a inteligência artificial consegue fazer. Ela está deixando de ser uma mera assistente para começar a agir por conta própria. É o começo de uma nova era. E essas três notícias são os primeiros sinais dessa transformação. E o conceito-chave é este aqui, IA agêntica. A gente não está mais falando de uma IA que só sugere a próxima linha de código. Estamos falando de sistemas que recebem um objetivo e, de forma autônoma, escrevem o código, escolhem as ferramentas que precisam e executam o trabalho todo do começo ao fim. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Antes, com a IA assistida, o desenvolvedor estava no comando, usando seu editor de código. Agora, com a IA agêntica, o papel humano é só definir a intenção, tipo, cria para mim um módulo de login, e o agente faz todo o resto. A velocidade muda de um ritmo humano para um ritmo de máquina. E o mais louco, o agente pode até trabalhar sem precisar de um editor de código tradicional. Vamos começar então com a história da SpaceX, que é o exemplo perfeito da promessa e do valor estratégico desse novo paradigma. 60 bilhões de dólares. Vamos só parar um segundo para pensar nesse número. Foi esse o valor que a SpaceX apostou ao comprar a ferramenta de IA, a Cursor. É uma quantia que faz o mercado inteiro parar para prestar atenção. E olha, isso não foi só uma compra, foi uma necessidade estratégica. A SpaceX não comprou a Cursor para competir no mercado. Ela comprou para uso exclusivo, para acelerar seus projetos mais importantes, como a Starship e a navegação autônoma. Basicamente, o plano da empresa para a próxima década depende disso. E um detalhe fascinante, a Microsoft, que é dona do GitHub, chegou a cogitar a compra, mas pulou fora, deixando o caminho livre. Agora, vamos sair da promessa e encarar a dura realidade dos negócios. A história da OpenAI mostra o lado mais pragmático dessa revolução. Um lado que força até o líder do mercado a tomar decisões bem difíceis. Em questão de semanas, a OpenAI fez um corte agressivo em projetos voltados para o consumidor final. O Sora, que consumiu uma quantidade absurda de recursos computacionais, foi encerrado. Ferramentas de e-commerce abandonadas. E todo esse foco foi direto para o Codex, transformando ele numa plataforma de produtividade para empresas. O motivo dessa mudança é bem claro, ainda mais com um IPO gigantesco no horizonte. Sabe, o mercado de entretenimento é legal, mas o dinheiro de verdade, o valor que os investidores querem ver, está em tornar as empresas mais eficientes. E esse é o valor que a OpenAI está minando para o seu possível IPO. Chegar a uma avaliação de $1 trilhão depende de uma coisa: dominar o mercado corporativo. É lá que a IA agêntica oferece o retorno sobre o investimento mais óbvio e imediato. E isso nos leva direto para a terceira notícia, que mostra de forma brilhante a consequência econômica que estava escondida. A IA agêntica é tão poderosa, mas tão poderosa, que pode quebrar os modelos de negócio que a gente já conhece. Sinceramente, foi um choque. O principal nome do mercado, de uma hora para outra, fechou as portas para novos usuários do seu produto mais famoso. Ninguém esperava por isso. A explicação oficial deles já entrega o ouro. Solicitações de longa trajetória. Essa é a forma técnica de descrever o trabalho de uma IA agêntica.
A IA não estava mais só completando uma linha de código. Ela estava executando tarefas inteiras, complexas e consumindo tantos recursos que o serviço ficou caro demais para manter o preço antigo. Então, o ponto crucial é esse. Para conseguir lidar com essa nova demanda, o GitHub teve que criar um plano novo, o Pro Plus, com mais de 5 vezes a capacidade do anterior. Isso mostra a quantidade absurda de recursos que a IA agêntica exige e explica por que o modelo de $10 por mês simplesmente não se sustentava mais. Ok, agora é hora de juntar todas as peças. Essas 3 histórias, quando a gente olha para elas juntas, revelam um cenário completo dessa transformação que está varrendo a indústria de tecnologia. Cada uma daquelas manchetes era, na verdade, um capítulo da mesma história. A gente viu a promessa na aposta bilionária da SpaceX, a realidade na mudança estratégica da OpenAI para o mundo corporativo e o custo, que ficou claro quando o GitHub precisou pausar seu produto porque o modelo de negócio não aguentou o tranco. Se tem uma coisa para a gente levar daqui, é o seguinte: a era da IA que só nos assiste acabou. Começou a era da IA que age por nós. Essa mudança de assistente para agente é a força por trás das maiores jogadas da indústria hoje. E tudo isso nos deixa com uma última questão que é fundamental. Se a IA está construindo software de forma autônoma em um ritmo de máquina, a governança e a confiança deixam de ser opcionais. Elas se tornam a base de tudo. E essa é uma conversa que está apenas começando. Se essa explicação ajudou você a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais estratégica, sinta-se à vontade para deixar seu like e um comentário sobre o assunto. Se inscrever no canal e ativar o sininho também ajuda o YouTube a te avisar sempre que eu trouxer novas discussões sobre inteligência artificial, engenharia de software e arquitetura de sistemas. E se você quer continuar nesse assunto, deixei um vídeo anexo aqui na tela que tem tudo a ver com o que falamos hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.